Seja bem-vindo à nova temporada do programa Educação Financeira. Temos muitas novidades para você esse ano. Hoje, recebo aqui no nosso programa a doutora Verena Cristina Borba, cristã, advogada e consultora, atuante na área civil com especialidade em direito de família e sucessões desde 2008, consultora também na área de direito sistêmico. Seja bem-vinda, doutora Verena. Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui hoje. Eu que agradeço porque esse assunto é muito interessante. Eu atendo vários casais e às vezes atendo as pessoas já separadas que elas estão em dificuldade financeira. Mas tudo aconteceu, doutora Verena, lá desde o noivado. As pessoas se preparam para o casamento, tá aquela paixão, no noivado fazendo contas, é floricultura, é a música, mas ninguém pensa justamente nessa sua área. Eu quero fazer a primeira pergunta. O que é regime de bens do casamento? Isso é importante? Isso é extremamente relevante. Um casamento, ele é planejado e as pessoas elas planejam aquilo que é a festa. Mas existem situações pontuais, para além de escolher onde vamos morar, aquilo que vamos comprar, que se relacionam com o que vamos fazer em relação aos nossos patrimônios. Então, precisamos estabelecer regras e organizar a vida do daqui para frente. Aquilo que já existia antes, aquilo que vai se tornar o nosso e como é que essa dinâmica vai acontecer ao longo do relacionamento. Então, quer dizer, não basta essa paixão, esse amor. Tem que olhar o seguinte, o que cada um já tem, digamos, de patrimônio, de conquista, né? Ou de finanças, e o que vão construir juntos. Muito Exatamente, é uma sociedade. Toda vez que a mesma coisa acontece dentro de uma empresa. A empresa é uma união de pessoas com um fim determinado. O casamento é a mesma situação. É um contrato com duas partes cientes de que estão se envolvendo num relacionamento com um objetivo futuro, né? Futuro. Então, pensando em contrato, qual é a importância da escolha do regime de bens? Bem, Altemir, o regime de bens, ele vai estabelecer aquilo que ele não serve somente para uma perspectiva de divórcio. Nós temos que lembrar que o regime de bens ele é relevante no caso do falecimento de algum dos cônjuges, né? Para além dessa perspectiva eu penso assim, toda vez que se fala em regime de bens ou em conversar a respeito disso, isso é um tema muito tabu. Então as pessoas pensam, poxa, estou pensando em me divorciar. E não é isso. Estou pensando como vou planejar viver com o meu companheiro. Então hoje, a hora que as pessoas se preparam, encomendam a festa na igreja, né? Marcam a capela e precisamos ir até o cartório. Chegam até o cartório e o cartorário vai conversar assim, bem, qual é o regime de bens? Hoje em dia nós temos, por disposição legal, o regime de comunhão parcial de bens. Então, tudo aquilo que era patrimônio anterior é ressalvado como particular, e aquilo que se constrói dali por diante será objeto de uma futura partilha ou de uma futura sucessão, né? Mas existem outros regimes. E o que geralmente acontece? A tabela de preços do cartório é diferenciada. Então, o regime legal, todas as espécies de casamento, existem valores tabelados. Então, só um segundo aqui, doutora Verena. A senhora vai explicar ali para os nossos ouvintes, porque falou na minha área, falou em dinheiro, falou em tabela. É igual restaurante, a pessoa às vezes não olha o prato, olha a coluna onde está o valor. Exatamente. Então, também tem os valores desse serviço, digamos assim, é um serviço. Sim. Né? Porque, como falou muito bem, então está ali no cartório, é um contrato que está assinando. Agora é um contrato de casamento. Então eu tenho que escolher muito bem o regime de bens, não baseado no custo que eu vou pagar no cartório, é isso? Exatamente. É muito importante. Todas as pessoas lembram de advogado quando algum evento trágico acontece. Essa é uma cultura que a gente tem de não pensar que as nossas decisões têm consequências. Então, no cartório existem, né, as espécies de casamento. E aí, vamos lá.
A princípio, o regime legal é a comunhão parcial de bens. E o valor da tabela desse serviço, desse contrato, ele é mais simbólico. Os outros regimes de bens, eles têm um valor agregado maior, por quê? Porque geralmente vão impor a obrigatoriedade de um pacto antinupcial. Então, para além da escolha do regime, eu preciso, para além de eu fechar o contrato, eu preciso estabelecer regras padrões. Então, nós temos a separação obrigatória, que em alguns casos, por exemplo, idosos, né, ou pessoas que se divorciaram e que ainda não fizeram a partilha de bens, vão se enquadrar nesse regime obrigatoriamente. Existe a separação de bens, que é um acordo. Então, vamos entrar num relacionamento, mas cada um vai manter o seu patrimônio pessoal e as suas conquistas pessoais. Temos a comunhão universal de bens. E aqui eu gostaria de fazer até um ponto, porque antigamente o regime que a maior parte das pessoas com mais idade possuía era justamente a comunhão universal de bens, a comunhão de bens. Né? Nós tivemos uma alteração de classificação legal, mas comunhão universal de bens. Nós vamos reunir tudo aquilo que nós possuímos e juntos vamos construir o nosso patrimônio. Né? E existe um regime que eu entendo que é muito interessante, mas que é pouco abordado, que é a separação final dos aquestos. Ele é um regime que ele funciona de uma forma híbrida. Então ele funciona como uma separação de bens antes da união e posteriormente como uma comunhão parcial de bens. Então, há uma possibilidade de se organizar e de se planejar de uma forma diferente. É óbvio que, assim, por ser um regime um tanto quanto diferenciado, é como restaurante. A gente vai no restaurante e pede o prato especial. Às vezes o cartório, inclusive, fica em dúvida a respeito. Mas são possibilidades legais que existem e que precisam ser conhecidas. Bem, você falou uma coisa chamada pacto nupcial. Parece uma coisa que a gente só vê em filme, né? Aqueles filmes americanos lá de herança de muito recurso financeiro. Isso no Brasil é comum? Não é comum porque a tabela de preços geralmente é que guia os casais. Então, o pacto antinupcial é um documento, é um contrato, né? É a complementação de um contrato. Então, ele vai estabelecer regras a respeito de determinados patrimônios que podem vir a ser compartilhados, de situações específicas ou condicionais que vão acontecer e que se preparam para para se firmar, né? Enfim, o enlace. É necessário um advogado para fazer todo esse pacto, toda essa documentação? Veja, eu entendo que sim. Advogado não é só chamado para contenção de crises. Não é bombeiro. Não é bombeiro. E às vezes é muito difícil e muito complicado, quando a tragédia já está consumada, tentar salvar alguma coisa. Né? Então, planejamento, eu entendo que planejamento funciona para todas as fases da vida, inclusive para fins de casamento. E existe diferença entre união estável e casamento no caso de regime de bens? Não. Então, assim, vamos morar juntos, ok? Vamos morar juntos e vamos construir juntos um patrimônio. Que não tem contrato aí. Que não tem contrato, o contrato não está assinado, mas já é entendimento maciço nos tribunais que o regime de bens aplicável às uniões estáveis é o da comunhão parcial de bens. Né? Então, para efeitos legais, seja o casamento, seja a união estável, vão ter consequências jurídicas. Então, assim, entendendo, né? Eu, por exemplo, atendo e vejo também o incêndio, o problema, né?
porque daí já houve a separação, ou já estão quase se separando, né? E não tem noção dos custos. Eu sempre falo para os casais que ainda vão se separar. O que eu falo para eles, né? Olha, serão 2 casas, 2 automóveis, 2 custos de vida, vai dobrar, né? Porque enquanto eles estão juntos, eles estão numa união, pagando as despesas em conjunto, crescendo o patrimônio em conjunto. Quando há separação, essa divisão, ela causa um estrago financeiro nas contas, no patrimônio, nos bens. Então, não é tão simples assim, né, doutora Verena? Não, nem um pouco simples, e a conta parece que se desfaz. Porque a partir do momento que uma pessoa resolve sair de casa, ou que esse enlace que há um encerramento, é como se eu deixasse para trás e eu fosse viver na liberdade. E essa liberdade tem um custo. Sim. Que nunca é calculado, especialmente quando envolve filhos. Exatamente. Então, quer dizer, tem custo financeiro e custo emocional envolvido. Gente, olha, esse programa tem muita coisa que nós vamos ainda continuar falando, e ainda eu quero fazer mais uma pergunta aqui para a doutora Verena. Esse assunto deveria estar, por exemplo, em curso de noivos? Vai explicar bonitinho, ó, esse regime funciona assim. Bom, como advogada e técnica jurídica, absolutamente eu entendo a necessidade de serem explicadas essas situações. Veja, aborda-se muito a situação de relacionamento, e relacionamento é importante, é uma nova etapa da vida, mas falar de bens não é ferir o próximo, é organizar a vida e mais um detalhe do relacionamento, da própria convivência. Então, por exemplo, nas igrejas, né, curso de noivo, seria muito interessante ter alguém da área jurídica explicando exatamente, ó, lá no cartório, vão fazer essa pergunta. Porque quando faz a pergunta, a pessoa não se preparou, não tem resposta. Não tem resposta. Ou a decisão vai ficar um olhando para o outro, ou vai lá para os pais, ou quem estiver ali. Faz aí comunhão parcial, faz qualquer coisa. Ou como é comum, né? Por exemplo, assim, as pessoas não sabem, acho que são 4 tipos. São 4 tipos. Vamos lá, repetindo, ajudando aqui os nossos ouvintes. Comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação de bens e separação final dos aquestos. Então logo nós vamos falar desse assunto, mas agora o outro lado. Quer dizer, eu me preparei, assinei o contrato, escolhi o regime. Mas agora eu estou me separando. E agora, de acordo com o regime, é que vai ter essa briga. A gente diz briga, mas não deveria ser briga, né? Essa deliberação. Essa deliberação. É que muitas vezes acabam tendo animosidades e briga. Mas assim, se está ali no contrato e já foi escolhido aquilo, segundo a lei, é para ser dividido conforme está no regime de bens. Sim, segundo a lei e segundo o juiz. Porque, afinal de contas, nós temos sempre 2 possibilidades. Ou nós fazemos o encerramento dessa união consensualmente, em paz e em tranquilidade, ou nós vamos para o campo de batalha. E o campo de batalha tem juiz envolvido, um terceiro que não estava dentro de casa e que vai olhar documentos, não vai olhar emoções. Entendo, doutora Verena. Bem, vamos a um breve intervalo e assista agora os nossos patrocinadores.
voltamos então com o programa Educação Financeira. E com muita alegria estou aqui com a doutora Verena. Estamos falando de um assunto bem interessante, gente. Casamento também é contrato. Doutora Verena, só recapitulando, quais são os regimes mesmo de bens? Os regimes de bens são comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação de bens e separação final dos aquestos. O mais comum é... O mais comum e o legalmente estabelecido é a comunhão parcial de bens. Isso porque as pessoas realmente não procuram saber antecipadamente, né, digamos assim, causa e efeito de cada um dos regimes, é isso? Creio que sim, creio que a falta de informação é um dos precursores, a falta de informação e a organização financeira que envolve todo um enlace, são fatores que influenciam sim na escolha do regime de bens. Então, como a gente falou no primeiro bloco, né, noivado, aquela, né, vamos escolher vestido e tudo, mas não se preocupa. Eu vejo que muitos não se preocupam nem com as finanças, nem com o regime de bens, doutora. Isso é uma verdade. Conversar sobre dinheiro ainda é um tabu nos relacionamentos. Porque essa história de casar e depois vamos ver como fica, pode custar caro. Doutora Verena, eu posso alterar o regime de bens durante o casamento? Pode sim. A alteração de regime de bens, ela é permitida. A grande observação é aquilo que vai influenciar perante terceiros. Então vamos pensar assim, sou casado em comunhão universal de bens e pretendo fazer uma blindagem patrimonial porque a empresa não está indo muito bem. Então, peraí, o marido é sócio de uma empresa, a esposa não é sócia, mas ela é casada com ele, então ela tem sociedade no casamento, não na empresa, e a empresa não está muito bem, ele quer blindar patrimônio, é isso? Isso. Existem casos, por exemplo, de ações trabalhistas que acabam tendo alguma perspectiva de avançar no patrimônio pessoal do sócio. Então, não raras vezes, existe todo um planejamento ou uma tentativa de desviar a possibilidade de manter o seu patrimônio. Logo, a alteração do regime de bens vai exigir alguns pré-requisitos. Então, essa possibilidade de fraude, ela é sempre muito bem observada. Um processo de alteração de regime num caso como esse exige as certidões negativas, porque vai ser necessária a autorização de um juiz para reduzir. Agora, quando nós falamos da alteração de regime de bens para um acréscimo, vamos pensar assim, casados que em separação de bens, sem nenhum obstáculo de idade, mas que resolvem, a partir de então, modificar o regime para comunhão parcial. Isso é possível e viável? Sim. E a lei privilegia não impondo tantos obstáculos para que esse acréscimo aconteça. Então, sempre vamos pensar assim, para aumentar direitos, há uma flexibilização maior do que para a redução de direitos, né? Especialmente em relação a terceiros. Então existe a possibilidade dessa mudança, mas existe uma Sim. fiscalização para ver se não há má fé o que está sendo feito, e é válido no caso que a pessoa tenha entrado no casamento, mas escolheu o regime errado. Então Sim. ainda pode fazer essa alteração. Quais são as implicações do divórcio no regime de bens? Bem, todas as vezes que nós falamos de um regime de bens, esse contrato, ele vai ter repercussão ao longo de toda a história daquele casal, até o término do relacionamento. Então, o casamento ele se encerra pela morte ou pelo divórcio, ou pela anulação, mas aí são casos muito específicos e limitados. No caso do divórcio, o que vai ser verificado? Qual foi a escolha do regime de bens? Então, agora aquele contrato que é desfeito vai precisar ser liquidado. Certo. E essa liquidação leva em conta essa escolha. Então, para os nossos ouvintes, vamos lá, vamos entender, por exemplo, o casamento foi regime parcial. Em comunhão parcial de bens. E agora há o divórcio. Ao divórcio. Então, vão ser
analisados no conjunto patrimonial, aquilo que foi construído ao longo do enlace com um esforço comum e aquilo que era da pessoa anteriormente ao casamento. Daí o segundo regime, A comunhão universal de bens. tá, separou. E agora? Separou. Temos um todo unido e vamos dividir pela metade. Tudo. Tudo aquilo que existe vai ser partilhado. Moto, bicicleta, carro, terreno, casa na praia, tudo. Tudo. Joias também. Joias O também. marido vai querer ficar com joias. Ó, veja, bens de uso pessoal podem sofrer algumas exceções, mas na comunhão universal eles vão entrar. Olha aí, é bom vocês prestarem atenção, tá vendo? Por isso que a gente trouxe a doutora Verena aqui para esclarecer esses assuntos. Agora vamos ao terceiro regime. Divórcio, brigar e a separação. No caso de separação obrigatória de bens, É. separação obrigatória de bens. Entrei com aquilo que tenho, saio com aquilo que tenho, mais o acréscimo que eu mesmo conquistei. Mais o acréscimo, ou seja, parte do que eu conquistei. Porque às vezes... E como é que fica quando um paga a prestação do financiamento imobiliário, outro paga as despesas da casa? E aí, doutora Verena? Pois então, a divisão de bens numa situação específica como essa é que gera alguns dos maiores conflitos. O regime de bens é importantíssimo, especialmente em imóvel financiado. Qual é a interpretação que o judiciário tem dado a respeito de financiamento de imóvel, por exemplo, numa comunhão parcial de bens? Aquilo que foi pago em conjunto é planilhado e dividido. Aquilo que ainda está em curso, a dívida que ainda está em curso, ela vai ser assumida por alguém ou por ambos. E aí vem a decisão de ambos sobre o que será feito com o imóvel. Se alguém que tem o desejo de permanecer no imóvel, assumir aquelas prestações, somente aquilo que foi pago em conjunto será partilhado. Então, um cônjuge vai ter crédito em relação ao outro. É o outro. E no último regime, como é que seria essa partilha? A separação final dos aquestos. Isso. A operação matemática é um pouco mais complexa, porque precisamos dividir aquilo que são bens anteriores do casamento e aquilo que foi construído ao longo da união. A comunhão parcial também passa por algumas situações como essas. Vamos pensar, uma pessoa que casa no regime de comunhão parcial de bens, tem o seu próprio imóvel e venha se divorciar. Aquele crédito que existia anteriormente pode sim ser debatido como patrimônio particular, né? Então, quer dizer, sempre eu devo consultar um advogado, porque depois isso pode custar muito caro. Por quê? Pode. Porque eu não observei a lei. Só que a lei, ela é clara. É o que está ali escrito, que foi acordado. Ponto final. Porque muitas pessoas dizem assim, mas nós combinamos. Combinado não é caro, mas existem coisas combinadas verbalmente e coisas combinadas formalmente. E é isso que um regime de bens ou um pacto antinupcial podem prescrever. Entendi. Eu, como atendo casais, atendo também pessoas. E eu atendi uma vez uma pessoa muito querida e ela estava se separando. E não foi uma separação amigável, né? E eles tinham acabado de reformar um apartamento que ficou a coisa mais linda. Resumo da história, seria metade para ele, a metade para ela. Ela continuava morando no apartamento. Ela continuava morando, e ele não. Só que o que ele fez? Digamos que o apartamento valia 1 milhão. Ele achava que valia 1,5 milhão. Então a parte dele, doutora, ele sempre achava que valia mais. E ela era mais coerente. Ela viu que a imobiliária, o que o corretor de imóveis avaliou o imóvel. Então, chegamos à seguinte conclusão. Eu falei para ele, escolha os seus corretores. Ela vai escolher mais 2 ou 3 corretores. E vamos fazer uma média de valores para realmente chegar a um consenso. Senão você sempre vai arbitrar, né, um valor maior e não vai vender. Resumo da história. Ele foi morar no apartamento. Ela saiu do apartamento. Daí ele foi se acomodando. Daí eu falei para ela, agora nós vamos cobrar aluguel dele. Porque pertence aos dois. Aí ele já se sentiu um pouco mais incomodado. Até porque é o seguinte, o homem, quando separa, volta a morar com os pais.
Existem pesquisas que Existe falam que isso. a tendência E é quando essa. ele voltou para morar sozinho no apartamento, ficou ruim para ele, porque daí quem lava a roupa, quem limpa, quem faz tudo. Resumindo essa história, tá? Ela sentiu vontade de comprar dele. Aí ele ficou com mais raiva ainda, porque ele queria que vendesse e dividisse dinheiro. Eu falei para ela, então ó, fica quieta, vamos cobrar o aluguel, enquanto isso você forma a poupança. Doutora Verena, passou 2 anos na tentativa de vender e não vendia. Aí ele precisava de dinheiro. O que aconteceu? Ele teve que aceitar a proposta que ela fez. E ela ganhou ali nesses 2 anos que ela esperou. Houve um ganho financeiro e emocional. Ocorre muito isso, assim, uma picuinha, aquela briga, olha, eu quero isso porque é do meu jeito que tem que ser. Infelizmente, sim. Infelizmente, as emoções passam pelo dinheiro, Quer dizer, né? passa a razão, A fica razão, fica a de lado. razão ficou do lado de fora Do da fo- porta, da porta. e agora, infelizmente, eu entendo assim, adultos se tornam crianças. Isso é de bater o pé e de insistir em coisas que passam. Esse caso é muito claro, ó. O valor de mercado era X. Ele achava que era X mais tanto. Mas estava fazendo isso, acho que não pelo dinheiro. Sim, infelizmente sim. Ataques pessoais e emocionais acontecem. Afinal de contas, dividia-se uma cama. Eu conheço quem é o meu próximo e eu sei como ele pensa. E às vezes quero me prevalecer em relação ao outro e dizer assim, eu venci, né? É a velha disputa de braço. O que acontece em situações litigiosas e que não conseguem passar por essa ampla negociação, num caso como esse citado, é o estabelecimento de uma venda judicial. Chega ao ponto que daí Chega, o juiz isso vai determinar, olha, isso pode chegar ao ponto de uma venda judicial. E aí não é a avaliação do corretor de um e nem a avaliação do corretor do outro. e deixa eu fazer uma ressalva aqui, às vezes ó, não é somente o homem, às vezes acho que a mulher também tem o outro lado. Às vezes tem aquela mulher que ela se sente, digamos, traída, ou até tem acontecido isso, por isso é o motivo do divórcio, e agora ela quer Vingança. vingança, não é o recurso financeiro nem a divisão dos bens, é vingança. Vingança. Vingança move alguns corações ao longo desses processos. E daí ele se arrasta esse processo ali. Sim. Processos judiciais, eles têm a velocidade da disposição do coração de negociar. Então, à medida que eu consigo entrar em consenso com o outro, nós conseguimos encontrar uma via para caminhar lado a lado, não de mão dada, mas caminhar lado a lado, enxergando o futuro e se organizando. Ótimo. Para vocês verem como o programa Educação Financeira é de muita importância e vocês devem também observar o regime de bens. Vou pedir para a doutora Verena deixar o seu contato e deixar um recado para os nossos ouvintes. Antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Eu espero ter contribuído para esclarecer pelo menos um pouco daquilo que efetivamente acontece. Eu trabalho como advogada já há alguns anos, o meu Instagram é verena.borba, o meu telefone de contato é o 41 99914 2657. Doutora Verena, eu que agradeço, né, os ouvintes, nós agradecemos, porque foi muito rico o programa de hoje. Eu mesmo fico pensando assim, acho que eu casei na escolha ali rápida do regime, né? Não pensei. Mas graças a Deus eu tenho um casamento estável, então não era essa a preocupação. E você que está sempre nos assistindo, compartilhe. Entra aqui nas redes sociais do programa Educação Financeira, nos siga, fale para os seus amigos e não perca o próximo programa. Nós temos sempre bons assuntos que vão ajudar com que você administre melhor as suas finanças pessoais. Fica com Deus, até o próximo programa.